Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam aproveitar. Ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos algo novo. É claro, deixe seu like para mostrar que você curtiu. Muito obrigado pelo apoio. Agora vamos para a nossa história de hoje. Encontros com o desconhecido. 4 histórias de abdução e mistério. Este vídeo apresenta 4 relatos fascinantes de encontros com o desconhecido. Desde o misterioso desaparecimento do piloto Frederic Valentich até o intrigante incidente em Varginha, cada história oferece uma visão única e cativante sobre o fenômeno dos encontros com extraterrestres. Explore os detalhes perturbadores do caso de Travis Walton e mergulhe na história emocionante de Beth e Barney Hill enquanto eles compartilham suas experiências de abdução alienígena. Prepare-se para uma jornada emocionante através do desconhecido enquanto descobrimos os mistérios por trás desses eventos extraordinários. Primeiro relato: o caso de Beth e Barney Hill. Em uma noite de setembro de 1961, Beth e Barney Hill estavam voltando para casa após passar um final de semana em Montreal, no Canadá. A viagem de volta para Portsmouth, New Hampshire, deveria ser tranquila, mas o que aconteceu naquela noite mudaria suas vidas para sempre. Enquanto dirigiam por uma estrada rural, eles avistaram um objeto estranho no céu. Inicialmente, pensaram que fosse uma estrela ou um avião, mas logo perceberam que estava se movendo de maneira errática e incomum. Curiosos e um pouco apreensivos, Beth e Barney decidiram parar o carro para observar o objeto mais de perto. O que viram os deixou horrorizados: uma nave estranha pairando no céu, emitindo luzes brilhantes e coloridas. Sentindo o medo crescente, eles rapidamente voltaram para o carro e continuaram sua viagem, mas logo perceberam que haviam perdido 2 horas de tempo inexplicavelmente. Ao chegarem em casa, Beth e Barney começaram a experimentar pesadelos intensos e flashbacks perturbadores do que parecia ser uma experiência traumatizante. Movidos pela necessidade de entender o que aconteceu naquela noite, eles decidiram se submeter à hipnose regressiva com um psicólogo respeitado da época. Sob hipnose, Beth e Barney revelaram detalhes chocantes de uma experiência de abdução alienígena. Eles descreveram seres pequenos e cinzentos, com olhos grandes e negros, que os levaram a bordo de uma nave espacial e os submeteram a exames médicos intrusivos. Os seres comunicavam-se telepaticamente e realizaram experimentos médicos que deixaram Beth e Barney traumatizados. O psicólogo documentou cuidadosamente cada detalhe das sessões de hipnose, fornecendo evidências convincentes do encontro extraordinário de Beth e Barney Hill. O caso rapidamente ganhou a atenção da mídia e se tornou um dos primeiros e mais bem documentados relatos de abdução alienígena da história. Apesar do ceticismo e da controvérsia que cercaram o caso, Beth e Barney Hill mantiveram consistentemente seus relatos ao longo dos anos, nunca vacilando em sua convicção de que algo incomum e aterrorizante aconteceu com eles naquela noite fatídica em setembro de 1961. O caso Hill se tornou um marco na investigação de abduções alienígenas, levando a uma maior conscientização e debate sobre o fenômeno dos encontros com seres extraterrestres. Até hoje, o caso permanece como um dos mais convincentes e intrigantes exemplos de encontros com extraterrestres na cultura popular. A repercussão do caso Hill foi imensa. Logo após a revelação pública de seu relato, Beth e Barney Hill foram inundados com perguntas da mídia, de investigadores paranormais e de pessoas comuns intrigadas com sua história. O caso se tornou o ponto focal de intensos debates sobre a existência de vida extraterrestre e a possibilidade de abduções por seres de outros planetas. Beth e Barney, apesar de inicialmente relutantes em compartilhar sua experiência, sentiram-se compelidos a falar depois de passarem por hipnose regressiva. Eles queriam compreender o que aconteceu naquela noite e compartilhar sua história para que outros que possam ter passado por experiências semelhantes não se sentissem tão isolados ou incompreendidos. Os detalhes fornecidos durante as sessões de hipnose foram surpreendentemente consistentes entre Beth e Barney, mesmo quando os dois estavam separados e não podiam ter colaborado na construção de uma narrativa comum. Isso foi uma das razões pelas quais o caso foi considerado tão convincente por muitos investigadores. Apesar de todo o escrutínio e ceticismo, Beth e Barney Hill nunca vacilaram em sua convicção de que algo incomum e perturbador aconteceu com eles naquela noite fatídica. Eles enfrentaram o escrutínio público com coragem e determinação, defendendo sua versão dos eventos e mantendo-se fiéis à sua verdade. O legado do caso Hill continua até hoje.
Ele inspirou livros, documentários, filmes e debates intermináveis sobre o fenômeno dos encontros com extraterrestres. Beth e Barney Hill são lembrados como pioneiros na investigação de abduções alienígenas, cujo relato corajoso abriu caminho para uma maior compreensão e aceitação do desconhecido. O caso Hill também levantou questões profundas sobre a natureza da realidade e nossa compreensão do universo. Ele nos lembra que, apesar de todos os avanços da ciência e da tecnologia, ainda há mistérios insondáveis que desafiam nossa compreensão e nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre o cosmos e nosso lugar nele. O impacto do caso Hill também se estendeu para além do campo da ufologia e da comunidade de pesquisa paranormal. Ele provocou debates mais amplos sobre a possibilidade de vida extraterrestre e a natureza da consciência humana. Muitas pessoas viram o caso Hill como uma prova convincente de que não estamos sozinhos no universo e de que seres de outros planetas podem estar nos visitando regularmente. Por outro lado, céticos e críticos apontaram falhas no relato de Beth e Barney Hill, questionando a confiabilidade da hipnose regressiva como método de recuperação de memórias e levantando dúvidas sobre a veracidade de suas lembranças. Alguns sugeriram que os Hills podem ter sido influenciados por filmes, programas de televisão e outros relatos de abduções alienígenas que estavam em alta na época. Apesar das controvérsias e dúvidas que cercam o caso, muitas pessoas continuam a ser inspiradas pela coragem e integridade de Beth e Barney Hill ao compartilharem sua história com o mundo. Seu relato não apenas abriu caminho para uma maior aceitação do fenômeno dos encontros com extraterrestres, mas também estimulou uma conversa mais ampla sobre o desconhecido e o inexplicável em nossas vidas. O legado dos Hills vive através das inúmeras pessoas que foram tocadas por sua história e que continuam a explorar os mistérios do universo em busca de respostas. Independentemente de onde alguém esteja em relação ao caso Hill, um crente convicto, um cético cínico ou alguém no meio do caminho, sua influência na cultura popular e na consciência coletiva é inegável. Enquanto o caso Hill permanece como um dos mais intrigantes encontros com extraterrestres registrados na história, ele também serve como um lembrete de que, mesmo nas noites mais escuras, há luz e esperança. Beth e Barney Hill podem ter enfrentado o desconhecido com medo e incerteza, mas sua coragem ao compartilhar sua história nos inspira a todos a enfrentar nossos próprios medos e desafios com resiliência e determinação. Segundo relato: o incidente em Varginha. Em janeiro de 1996, na cidade de Varginha, localizada no estado de Minas Gerais, Brasil, uma série de avistamentos de criaturas estranhas e relatos de uma nave espacial caída provocaram um frenesi de mídia e uma onda de especulações sobre a presença de seres extraterrestres. Testemunhas oculares descreveram avistar uma criatura humanoide com pele escura, olhos grandes e um cheiro peculiar, vagando pelos arredores da cidade. Os relatos desses avistamentos rapidamente se espalharam pela comunidade local, gerando um clima de curiosidade e excitação misturada com medo e apreensão. Entre os relatos mais notáveis está o testemunho de 3 jovens mulheres que afirmaram ter avistado uma criatura estranha próximo a um campo de futebol. Elas descreveram uma criatura semelhante a um ser humano, mas com pele escura, olhos grandes e um cheiro forte e pungente. O avistamento dessas mulheres foi corroborado por outros moradores da região, que relataram ter visto a mesma criatura em diferentes momentos e locais da cidade. Além dos avistamentos das criaturas estranhas, houve também relatos de uma nave espacial que teria caído em uma área remota nos arredores de Varginha. Testemunhas oculares afirmaram ter visto uma nave de formato estranho caindo do céu em meio a uma explosão de luzes e sons. O local do suposto acidente foi rapidamente isolado pelas autoridades, e equipes de resgate foram enviadas para investigar os destroços da nave. Enquanto isso, a mídia local e nacional começou a cobrir os acontecimentos em Varginha, provocando um frenesi de interesse público e especulações sobre a possibilidade de uma visita extraterrestre. Teorias da conspiração surgiram, sugerindo que o governo estava encobrindo a verdade sobre o incidente e que informações importantes estavam sendo retidas do público. O caso em Varginha rapidamente se tornou um dos mais famosos e controversos encontros com extraterrestres do Brasil, atraindo a atenção de ufólogos, pesquisadores paranormais e curiosos do mundo inteiro. O governo brasileiro foi pressionado a abrir uma investigação oficial sobre o incidente, mas até hoje muitas perguntas permanecem sem resposta e o mistério em torno do que realmente aconteceu em Varginha persiste. Apesar das investigações oficiais e das tentativas de explicar os eventos como mal-entendidos ou fenômenos naturais, muitos moradores de Varginha continuam convencidos de que o que viram naquele janeiro de 1996 foi algo genuinamente extraordinário e potencialmente sobrenatural. O caso em Varginha deixou uma marca indelével na cidade e na cultura brasileira,
e continua a ser lembrado e discutido até os dias de hoje como um dos mais intrigantes e enigmáticos episódios da ufologia moderna. À medida que os relatos de avistamentos e o suposto acidente com a nave espacial se espalhavam, Varginha tornou-se o centro das atenções não apenas no Brasil, mas também internacionalmente. Equipes de investigação jornalistas de todo o mundo inundaram a cidade em busca de respostas, enquanto teorias conspiratórias se multiplicavam na internet e nos meios de comunicação. Enquanto as autoridades tentavam manter a calma e investigar os relatos de maneira discreta, a população de Varginha estava dividida entre aqueles que acreditavam firmemente nos avistamentos e aqueles que permaneciam céticos, atribuindo os relatos à histeria em massa ou engano simples. No entanto, o testemunho das 3 jovens mulheres que alegaram ter visto a criatura estranha foi particularmente convincente. Suas descrições detalhadas e consistentes da criatura, combinadas com o testemunho de outros moradores da região, aumentaram a credibilidade dos relatos e deram ao caso uma aura de autenticidade que intrigou até mesmo os mais céticos. Enquanto isso, as autoridades continuavam suas investigações sobre o suposto acidente com a nave espacial. Equipes de resgate vasculharam a área remota onde se acreditava que a nave havia caído, mas pouco ou nenhum vestígio foi encontrado. O governo brasileiro permaneceu em silêncio sobre o assunto, alimentando ainda mais as teorias da conspiração e a especulação pública sobre o que realmente aconteceu em Varginha naquela fatídica noite de janeiro. À medida que os meses se passaram e o frenesi midiático diminuiu, o caso em Varginha gradualmente desapareceu das manchetes, mas nunca foi esquecido pelos moradores da cidade e pela comunidade ufológica. O incidente continua a ser lembrado como um dos mais enigmáticos e intrigantes encontros com extraterrestres já registrados, deixando para trás um legado de mistério e especulação que perdura até os dias de hoje. O caso em Varginha serve como um lembrete de que, apesar de todos os avanços da ciência e da tecnologia, ainda há muitos mistérios inexplicáveis em nosso mundo e além dele. Ele nos desafia a questionar nossas percepções da realidade e nos lembra que, no vasto universo que habitamos, sempre há algo mais a ser descoberto e compreendido. O legado do incidente em Varginha transcendeu as fronteiras da cidade e se tornou parte integrante da cultura popular brasileira e do cenário internacional da ufologia. O caso inspirou livros, documentários, filmes e programas de televisão, mantendo viva a fascinação pelo desconhecido e alimentando a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Terceiro relato: o caso de Travis Walton. Em novembro de 1975, um grupo de lenhadores estava trabalhando em uma área remota de floresta perto de Snowflake, Arizona, nos Estados Unidos. Entre esses homens estava Travis Walton, um jovem de 22 anos na época, que estava entre os membros da equipe. Enquanto voltavam para casa após um dia de trabalho, avistaram um objeto estranho pairando sobre a floresta, emitindo uma luz intensa e brilhante. Intrigados e um pouco temerosos, os homens pararam o caminhão para observar o objeto mais de perto. Travis, impulsionado pela curiosidade, decidiu se aproximar do objeto para investigá-lo mais de perto. Quando estava próximo o suficiente, uma luz intensa emanou do objeto, envolvendo Travis em seu brilho cegante. Os homens, apavorados, assistiram impotentes enquanto Travis era arrebatado pela luz e desaparecia diante de seus olhos. Os lenhadores fugiram do local em pânico e correram para relatar o incidente às autoridades locais. Uma busca extensiva foi conduzida pela polícia e pelas equipes de resgate, mas nenhum sinal de Travis foi encontrado naquela noite ou nos dias seguintes. Sua família, amigos e membros da comunidade se uniram em uma angustiante vigília de esperança e incerteza enquanto esperavam por notícias do destino de Travis. 5 dias depois do incidente, Travis Walton reapareceu misteriosamente em uma cidade próxima, desorientado e confuso. Ele alegou ter sido abduzido por seres alienígenas que o levaram a bordo de sua nave espacial. Sob hipnose regressiva, Travis relatou os detalhes perturbadores de sua experiência de abdução, descrevendo seres humanoides com cabeças grandes e olhos negros penetrantes que o submeteram a exames médicos intrusivos e procedimentos desconhecidos. O caso de Travis Walton rapidamente se tornou um dos mais famosos e controversos relatos de abdução alienígena da história moderna. Seu testemunho detalhado e coerente, combinado com o apoio de seus colegas de trabalho e as investigações subsequentes das autoridades, deram ao caso uma aura de autenticidade que intrigou e cativou pessoas ao redor do mundo. Desde então, o caso de Travis Walton tem sido tema de livros, documentários, filmes e debates acalorados entre os crentes e céticos. Embora muitos permaneçam céticos em relação à veracidade de seu relato,
Outros veem Travis Walton como um herói corajoso que teve a coragem de compartilhar sua experiência e desafiar as fronteiras do conhecimento humano. O retorno de Travis Walton após 5 dias de desaparecimento trouxe tanto alívio quanto incredulidade para sua família, amigos e para a comunidade em geral. Enquanto alguns estavam aliviados por sua segurança, outros estavam céticos em relação à sua história de abdução alienígena. No entanto, a consistência de seu relato, aliada ao apoio de seus colegas de trabalho e a ausência de qualquer evidência de fraude ou falsificação, tornaram difícil ignorar sua narrativa intrigante. Então, em hipnose regressiva, Travis Walton detalhou os eventos perturbadores que ocorreram durante sua abdução. Ele descreveu o interior da nave alienígena, com suas luzes brilhantes e controles incompreensíveis, e os seres humanoides que o submeteram a exames médicos intrusivos. A experiência deixou uma marca indelével em sua psique, assombrando com flashbacks vívidos e pesadelos recorrentes. Enquanto Travis tentava reconstruir sua vida após o incidente, ele enfrentou o escrutínio implacável da mídia, dos céticos e dos curiosos. Sua história foi investigada minuciosamente por ufólogos, pesquisadores paranormais e até mesmo pelo governo dos Estados Unidos. No entanto, apesar das dúvidas e especulações, Travis permaneceu firme em sua convicção de que sua experiência foi real e inegavelmente extraterrestre. O caso de Travis Walton levantou questões profundas sobre a natureza da realidade e nossa compreensão do universo. Ele nos forçou a confrontar a possibilidade de que não estamos sozinhos no cosmos e que seres de outros mundos podem estar nos visitando regularmente. Também nos fez questionar os limites de nossa própria compreensão e o papel da experiência humana na busca pela verdade. Apesar das controvérsias e do ceticismo que cercam o caso de Travis Walton, sua história continua a inspirar e intrigar pessoas ao redor do mundo. Seja você um crente convicto na existência de vida extraterrestre ou um cético que busca explicações mais convencionais, é difícil ignorar a profundidade e a complexidade de sua experiência e o impacto duradouro que ela teve na cultura popular e na consciência coletiva. O legado de Travis Walton transcendeu as fronteiras do caso individual e se tornou um símbolo maior na busca por respostas sobre a possibilidade de vida extraterrestre e a realidade dos encontros com seres de outros planetas. Sua coragem em compartilhar sua história, apesar do escrutínio e da incredulidade, inspirou outros a também se manifestarem sobre suas próprias experiências. O caso de Travis Walton também teve um impacto significativo na cultura popular, servindo de inspiração para filmes, programas de televisão, livros e debates públicos sobre o fenômeno dos encontros com extraterrestres. Filmes como In Fire in the Sky, baseado no livro de mesmo nome escrito por Travis Walton, ajudaram a perpetuar a história e a mantê-la viva na consciência coletiva. Além disso, o caso de Travis Walton estimulou um interesse renovado na ufologia e na pesquisa paranormal, levando a uma maior conscientização e investigação do fenômeno dos encontros com extraterrestres em todo o mundo. Pesquisadores continuam a analisar os detalhes do caso, buscando evidências que possam confirmar ou refutar a veracidade das alegações de Travis Walton. Para muitos, o caso de Travis Walton representa mais do que apenas uma história de abdução alienígena. Ele é um lembrete da necessidade de manter uma mente aberta e questionadora em relação ao desconhecido, e de considerar seriamente as possibilidades além do que compreendemos atualmente sobre o universo e nossa própria existência nele. Independentemente de onde alguém esteja em relação ao caso de Travis Walton, um crente fervoroso, um cético convicto ou alguém no meio do caminho, é difícil negar o impacto duradouro que sua história teve na cultura popular e na compreensão pública do fenômeno dos encontros com extraterrestres. Ele permanece como um dos casos mais intrigantes e debatidos na história da ufologia moderna, desafiando-nos a explorar as fronteiras do conhecimento humano e a considerar as possibilidades infinitas que o universo tem a oferecer. Quarto relato: o caso de Frederic Valentiche. Em outubro de 1978, o piloto australiano Frederic Valentiche decolou de Melbourne em seu pequeno avião Cessna 182 litros. Seu destino era King Island, localizado ao sul da Austrália, onde ele planejava recolher lagostas para o jantar de sua família. No entanto, o que deveria ser uma viagem rotineira rapidamente se transformou em um dos casos mais enigmáticos e perturbadores da ufologia. Durante o voo, Valentiche fez contato com a torre de controle para relatar que estava sendo seguido por uma aeronave desconhecida. Ele descreveu o objeto como não identificado e descreveu uma luz verde piscando que se movia ao seu redor. Valentiche parecia cada vez mais preocupado e confuso, relatando que o objeto estava se aproximando de seu avião e voando em círculos ao seu redor.
Os controladores de tráfego aéreo tentaram oferecer assistência a Valentichi e pediram mais informações sobre o objeto não identificado, mas de repente a comunicação foi interrompida. Os esforços para restabelecer o contato com Valentichi falharam e seu avião desapareceu dos radares. Uma extensa operação de busca e resgate foi lançada, mas nenhum sinal do avião ou de Valentichi foi encontrado. O desaparecimento de Frédéric Valentichi provocou especulações e teorias sobre o que poderia ter acontecido com ele e seu avião. Alguns sugeriram que ele pode ter sido vítima de uma avaria mecânica ou erro de navegação, enquanto outros levantaram a possibilidade de um encontro com uma aeronave extraterrestre. Uma investigação oficial foi conduzida pelas autoridades australianas, mas o mistério em torno do desaparecimento de Valentichi persistiu. Nenhum destroço do avião foi encontrado e nenhum corpo foi recuperado, deixando muitas perguntas sem resposta e alimentando especulações sobre o que realmente aconteceu naquela fatídica noite. O caso de Frédéric Valentichi continua sendo um dos mais intrigantes e debatidos incidentes na história da ufologia. Seu desaparecimento inexplicado desafia as explicações convencionais e levanta questões profundas sobre a possibilidade de encontros com seres extraterrestres e a natureza dos mistérios não resolvidos que ainda existem em nosso mundo. O desaparecimento de Frédéric Valentichi deixou um impacto duradouro na comunidade de aviação e na ufologia. Sua história atraiu a atenção internacional e gerou uma série de teorias e especulações sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Alguns sugeriram que Valentichi pode ter sido vítima de uma ilusão visual causada por condições meteorológicas incomuns ou fenômenos atmosféricos desconhecidos. Outros levantaram a possibilidade de que ele tenha sido abduzido por uma aeronave extraterrestre, citando seu relato de um objeto não identificado seguindo seu avião como evidência. A ausência de qualquer evidência física significativa, como destroços do avião ou o corpo de Valentichi, apenas serviu para aumentar o mistério em torno do caso. As investigações oficiais não conseguiram chegar a uma conclusão definitiva sobre o que aconteceu naquela noite, deixando o caso de Valentichi aberto a interpretações e especulações. O desaparecimento de Frédéric Valentichi também levantou questões mais amplas sobre a segurança da aviação e a possibilidade de encontros com objetos voadores não identificados. Pilotos de todo o mundo relataram avistamentos de objetos estranhos no céu, alimentando preocupações sobre a possibilidade de interferência não autorizada nas operações de voo. Para muitos na comunidade de ufologia, o caso de Frédéric Valentichi é visto como uma evidência convincente da presença de vida extraterrestre e de visitações alienígenas à Terra. Sua história serve como um lembrete dos mistérios inexplicáveis que ainda existem em nosso mundo e da necessidade de manter uma mente aberta e receptiva a possibilidades além do que conhecemos. Enquanto o mistério em torno do desaparecimento de Frédéric Valentichi continua sem solução, sua história permanece como um dos mais intrigantes e enigmáticos casos na história da ufologia. Seja ele um exemplo de encontro com extraterrestres ou não, sua memória vive como um lembrete do desconhecido e da busca incessante por respostas em um universo cheio de mistérios. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever para mais histórias aterrorizantes baseadas em fatos reais. Deixe seu comentário sobre a história de hoje e escreva qual história você gostaria de ver aqui no nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Obrigado por assistir.